Irmãos e irmãs, quem de nós não conhece a parábola do filho pródigo? Aquela parábola do pai tão generoso, mas tão maltratado pelo filho mais novo e também pelo filho mais velho. A parábola do amor ferido do pai, mas vencedor porque foi até o fim. Só que esta parábola de Jesus, ela tem um esboço, ela tem uma preparação no Antigo Testamento. É uma preparação muito remota. Provavelmente nos anos de 740 anos antes de Jesus Cristo, o profeta Oséias vive no reino do norte de Israel, porque está separado do reino do sul, Jerusalém. O reino do norte está largado no sincretismo, na mistura do culto a Yahvé e aos Baal, os ídolos do Meio Oriente. E Oséias ficou assim, com o coração ferido por este povo que traía cotidianamente a aliança com Deus e não acolhia o pedido de amor por parte de Deus. E um dia, Oséias recebe esta extraordinária profecia que nós escutamos na primeira leitura e que está no capítulo 11 das profecias de Elias. O amor de Deus para o seu povo se conta através de 10 verbos, como uma dezena do nosso terço com aquelas 10 contas. São 10 verbos em que Deus lembra a Israel como ele o amou. E não recebeu resposta nenhuma. Escuta, quero apenas destacar as 10 contas desta história de Israel contada pelo próprio Deus. E na realidade tu perceberás a que ponto Deus conta a tua e a minha história. Quando Israel era criança, já eu o amava. Primeira conta. Amar. Uma palavra que já jorra do coração de Deus e descreve toda a ação de Deus em favor de Israel, de mim e de ti. Deus sempre tem a iniciativa, e a iniciativa é de amor. Essa página vai ser uma parábola viva do amor paterno de Deus. Segunda conta. Quando Israel estava ainda no Egito, eu o chamei. Chamei meu filho. Deus botou fim à escravidão de Israel, adotou Israel como um pai adota seu filho. Terceira conta. Quanto mais eu os chamava, isso representa a travessia do deserto saindo do Egito. Quanto mais os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Isso Israel um pouco crescido, que já só quer agir conforme a sua cabeça e seus caprichos. Quanto mais os chamava, tanto mais se afastavam. Eles imolavam aos Baal, eles sacrificavam aos ídolos. O culto a Deus foi largado. Quarta conta da história de Deus com seu povo. Ensinei a Efraim, é uma das tribos do Reino do Norte, e provavelmente a tribo de Oséias. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos.
São os primeiros gestos de qualquer educador. Um pai de família que está aqui sabe quanto tempo ele deu para ensinar a caminhar, a andar o seu filho. E o filho caía. E o que fazia o pai? Se zangava, se inclinava mais baixo para reerguer o filho e dar mais alguns passos. Depois recomeçou quando o filho aprendeu a andar de bicicleta. E um dia será com o carro. Ensinei o gesto da transmissão de um gesto físico, mas transmissão dos valores, sobretudo, para que meu filho seja gente e não bicho. Ensinar também a autonomia verdadeira, porque cada ser humano é princípio dos seus atos e não deve ser levado por influências exteriores que não merecem. Quinta conta, tomei-o em meus braços. Isso é mais do que ajuda. É a oferta de uma intimidade do coração, porque o ser humano é um ser afetivo. Se não se sente amado, ele pode ser educado, ele pode participar das melhores escolas, participar das melhores viagens. Se ele não é amado, se ele não é tomado nos braços dos pais, de vez em quando ele morre espiritualmente. Transmitir os valores, transmitir os gestos da vida é importante, mas transmitir a consciência de ser amado é vital. E o que Deus fez com Israel? Através dos seus braços, ele abraçou Israel. Ele mostrou o quanto ele quer apontar o caminho, mas sobretudo consolar nas horas duras. Precisamos encontrar, neste tempo de pandemia, como nos tornar próximos das comunidades e de cada família, e de cada pessoa, e de cada doente. Santa Paulina dedicou sua vida a isso. Tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que era eu que cuidava deles. Eu cuidava deles. Deus reivindica esse título de cuidador, de zelador. Cuidava, pensar mais no outro do que em mim mesmo, saber dizer não a mim mesmo para saber atender o pedido de quem precisa, do mais necessitado. Mas eles não reconheceram que era eu que cuidava deles. O ingrato é aquele que não sabe dar valor às iniciativas com as quais ele está sendo acumulado de carinho e bondade. E tem mais algumas pérolas. Estamos na 7ª pérola. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. É muito bonito. Ele usa a imagem e a comparação do laço. Só que o laço, para pegar cavalo, para pegar bezerro ou touro, é laço de corda. Às vezes até laço de aço. E Deus diz, eu os atraía com laços de humanidade, laços de amor. Você começa a tocar um pouco o coração paterno de Deus, que expressa o seu filho meio rebelde, o quanto ele foi amado e como ele soube responder muito pouco, porque não reconheceu aquele amor. Atrair, eu os atraía. Deus tem força, mas não é para forçar, não é para violentar, nem para quebrar a violência do bezerro ou do touro.
ele tem força para atrair, chamar pelo bem. São coisas profundas que representam profundamente a tua e a minha vida, além da de Israel. Escuta, a nona conta rebaixava-me, é Deus que diz, rebaixava-me a dar-lhes de comer. Humildade de Deus para ser acolhido pelo ser humano e poder alimentá-lo como ele precisa, como ele merece. Eu te pergunto se nesta palavra de Deus rebaixava-me para dar-lhe de comer, se não tem o anúncio da Eucaristia. Se Deus podia se rebaixar mais do que tornando-se igual a uma coisa, para conseguir entrar em ti, sem te assustar, sem provocar a tua rebeldia, e poder te servir e te dar a vida. A atenção que Deus tem às nossas necessidades é alguma coisa que deixa de boca aberta, que se chama providência de Deus. Amor de um Pai infinitamente fiel e atento. Agora você reparou que a atitude de Israel, ela cabia em 4 palavras. Se afastaram de mim, imolavam aos falsos deuses, sacrificavam aos ídolos, não reconheceram que era eu que cuidava deles. 4 palavras que sinalizam o itinerário do pecado em mim e em ti. No início, o pecado exterior, e que aos poucos se torna rebeldia interior e revolta interior contra aquele que me ama mais do que eu me amo a mim mesmo. E a 10ª conta, cadê? Eu não falei de 10 contas, e só vimos 9. Espera, escuta o final. Tu me dirás se não é a 10ª conta. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largança à minha ira. Não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem. E não me servirei do terror. É a 10ª conta. As 9 primeiras atitudes do Pai Deus é dar e se doar. Mas às vezes isso não basta. E chega a 10ª conta, além do dom, existe o perdão. Perdão significa mais do que dom. Tu podes dar muito, tu deves dar muito de ti. Mas um dia chegará em que tu serás convidado a dar o 10º passo, aquele que te torna semelhante com Deus e que é capaz de manifestar a vitória do amor. Está entendendo como esta página é a preparação no Antigo Testamento, 7 séculos e meio antes de Jesus Cristo, e sobre os lábios de Jesus, ela vai se transformar na parábola do filho pródigo, aliás, do Pai generoso até vencer. Que Deus nos dá de contemplar hoje um pouquinho esse coração de Deus que nos ama
e de que nós precisamos nos tornar o reflexo diante dos demais.